Eu não vou tomar muito tempo, junto com a minha esposa. Nós queremos deixar um pequeno testemunho, que na verdade ele é grande, mas o tempo é escasso, sobre o nosso filho que faleceu em 2021. Ele faleceu 2 vezes. Em 2007, ele foi acometido por uma enfermidade e veio a óbito. E o Senhor ressuscitou ele. E agora, em 2021, ele veio a falecer novamente. Mas eu vou explicar para vocês um pouquinho do que aconteceu. Eu vou ler aqui em Provérbios, capítulo 7, versículo 1 ao 4. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria: tu és minha irmã, e a prudência chama tua parente. Meus amados, em 2007, nosso filho, com 17 anos de idade, o filho mais velho, ele foi acometido por uma enfermidade chamada Staphylococcus aureus. Entrou na corrente sanguínea dele e alojou nos pulmões dele. Então, dentro de poucas horas, essa bactéria formou colônia nos pulmões dele e tomou os pulmões, e o médico disse que ele tinha poucas horas de vida. Na época eu trabalhava em Angola, na África, e para vir era difícil, só tinha 3 voos por semana, e isso não aconteceu numa terça-feira, já à tarde, quando eu tive a notícia do estado de saúde dele. E era uma terça-feira, no dia 15 de maio de 2007, era 8 horas da noite, quando eu tive aquela notícia da gravidade, da situação de saúde dele. Então eu dobrei os meus joelhos no quarto onde eu habitava, lá na cidade de Luanda, e orei a Deus, e disse: Senhor, se o Senhor, eu falei mais coisas, mas eu vou resumir. Senhor, se o Senhor quiser dar vida a ele, o Senhor pode dar. O Senhor é o dono da vida. Porém, se o Senhor não quiser, seja a vontade, seja feita a vontade do Senhor. A minha dicção não está muito boa. Então, eu disse: Senhor, eu não posso pedir ao Senhor que dê vida e nem que não dê vida, mas que faça a vontade do Senhor. Mas que, se o Senhor quiser atender a oração de um pai que está com o coração dolorido, atende a minha oração. Isso era 8 da noite lá em Angola e 4 horas da tarde aqui no Brasil. Naquele momento, a minha esposa estava na porta da UTI para fazer a visita, e o Senhor levou ela a orar e repreender o espírito de morte naquela UTI. Naquele Aleluia, momento, Jesus. Ele estava com 2 horas que estava morto já. Nem eu e nem ela sabíamos que ele já estava morto. Os médicos tentaram reanimar, mas não conseguiram. Então, o meu filho, depois, ele disse que enquanto os médicos estavam reanimando ele percebeu que estava perto do teto e se viu livre daqueles aparelhos, do tubo na boca
e dos eletrodos que estavam colocados no corpo dele para monitorar o corpo dele. Então ele virou e viu a equipe médica fazendo as massagens, tentando salvar a vida dele. Ele viu isso. Naquele momento, aquele monitor cardíaco que marca a frequência cardíaca, zerou. Então os médicos já estavam com mais de meia hora que estavam tentando, disseram, não tem jeito, foi a óbito mesmo. Então foram saindo, e meu filho vendo, né, o corpo dele lá com os aparelhos, e ele livre daqueles aparelhos, a alma dele. Aleluia. Então aqueles médicos saíram e o corpo dele ficou lá sozinho. Depois de uma meia hora, a enfermeira voltou para retirar os aparelhos. Quando a enfermeira foi retirar os aparelhos, ele percebeu que duas mãos pegou ele e colocou ele de novo no corpo dele. E ele voltou a respirar e os aparelhos voltou a funcionar. Isso aconteceu em 2007. Ele ficou firme um tempo, mas depois ele se desviou do caminho do Senhor. Aleluia. Nós estamos falando isso para vocês jovens, para não se desviar dos caminhos do Senhor. E minha esposa vai continuar desse testemunho. A paz do Senhor, Maduque. Estou com vocês desde o primeiro dia e temos visto a palavra do Senhor e o Senhor falando com a juventude conosco também. E nesta palavra, eu quero encaixar você uma palavra de segurança, de firmeza, de compromisso, de zelar por esse momento que Deus te dá aqui na casa do Senhor. Porque eu quero fazer uma pergunta. Quantos homens jovens temos aqui? Fica de pé, por favor. Vocês estão novos? Aleluia! Glória a Deus! Eita, Pai amado, se pedir para as mulheres agora, os homens, só Jesus. Mas digo a vocês, quantos de vocês frequentam a academia? Quem não for para a academia, quem não frequentar, senta. Ninguém? Poucos? Então pode sentar. Escute só uma palavra. Quem tem promessa de Deus morre ou não? Responde, jovem. Saiu da presença, Deus não tem compromisso com quem? Não tem com ele. Eu sou mãe, ele é pai. E quando saiu da presença, dizemos, eu disse ao Senhor, não gerei filho para o inferno, gerei para glorificar o seu nome, Senhor. Eu não tinha condições de ter filhos, de gerar um filho. O médico chegou a mim e disse, se a senhora sonha de algum dia ser mãe, gerar um filho, esquece, porque não tem condições. Jesus chega para mim e diz, vou eu te dar 3 filhos. Tem um filho aqui. Fica de pé, meu filho. É promessa. O médico disse, tira porque não vai conseguir gerar. Eu disse, não tiro. Foi até os 7 meses eu brigando com o médico. Aos 7 meses meu esposo botou a mão na minha barriga e disse, o Senhor é Deus para completar aquilo que não tem. O médico disse, esse menino não tem osso, esse menino vai ser um deficiente, a senhora não está preparada. Está aí, ó, o deficiente glorificando o nome do Senhor. Essa promessa é para quem persevera no caminho do Senhor.
O Senhor cumpre promessa, sim, para quem persevera. Mas o meu primeiro filho, ele distanciou do caminho do Senhor. O compromisso dele começou ao culto ao corpo. Só academia. Ele não participava mais de uma Duque. Morávamos aqui pertinho. Entreguei a liderança que estava a trabalhar junto à irmã Carminha, ela sabe. Trabalhamos juntos, a irmã Rita. Cheguei a entregar, dizer, não posso mais porque tenho que cuidar da minha casa. Porque meu filho estava indo para o mundo. Mas não teve jeito, irmãos. Fiz de tudo, meu esposo também. O filho também. Quantas vezes meu filho que o Senhor levou. Mas tem uma coisa, Deus não perde. Viu? Deus não te perde de olho. Se você ficar na presença, você vai ser salvo e vai alcançar a promessa. Se você sair da promessa, da presença, Deus tem a forma de te colocar no lugar para salvar a tua alma. Porque o compromisso de mãe é com o corpo. O compromisso de pai é com o corpo. Mas o compromisso de Jesus é com a alma. Ele veio para salvar a alma do seu filho. Porém, pai e mãe, entenda isso nessa noite. Jesus salva. E Jesus salvou meu filho. Meu filho entrou pelo caminho da academia. E foram levando ele e oferecendo tudo que vocês sabem que usam. E ele foi usando caladinho. Ele chegava aqui na igreja para tomar a Santa Ceia. E ainda usando algumas coisas que não posso dizer agora. Que vocês sabem que oferecem. Alguns negam que nunca lhe ofereceu. Mãe, ofereceu sim. Não mente não, você confessa. É melhor para você. Porque oferece. E aí, no oferecer para ele, ele caiu. Começou a usar. A ser dependente. A não querer mais vir ao culto. Quando chegava aqui ao culto, o pastor Alvo começava a falar. Dava uma suadeira nele e ele dizia assim, eu vou embora. Morávamos pertinhos da igreja. E ele ia embora. Não ficava no culto, não ficava no Maduque. Não participava de nada. E eu disse, Jesus, eu entrego nas suas mãos porque não dou conta. Líder de jovem, uma líder de jovem. Uma vez visitou ele. 2 vezes visitou. A mesma. Na época. Tentou ajudá-lo. Mas ninguém conseguiu. Mas Jesus conseguiu. Porque quando ele chegou, ou você me serve, ou você vai morar comigo. De uma forma muito dolorida, Jesus chamou meu filho. Viu, jovem? Não entregue o seu corpo ao culto de Satanás, porque ali dentro é o que prolifera. Depois te convidam para seitas que meu filho participou. Depois convida você cada dia mais para você aprofundar. Você não pode vir mais na igreja, porque se você vier, você apanha de capeta. Sério? E ele participou, irmãos. Por muitas vezes ficou endemoniado em casa. E eu na luta, esposo estava ainda a trabalhar lá em Angola. Teve um dia que liguei a pastor Márcio. Sim, pastor. Pedindo socorro. Meu filho está, pastor, endemoniado, me socorre. Eu estou em casa sozinho. Sabe por quê? Ele chegou e disse a mim, mulher, se eu pudesse com uma tesoura, eu te matava agora. Mas há uma luz que te protege. E eu não posso passar essa luz. Ela me incomoda.
e punha a mão assim. Eu não posso ficar sem escorar ainda. Mas essa luz está te protegendo. E aquela tesourinha, eu disse, Jesus, que faça agora? Eu fiquei quietinha, como se diz, no meu quadrado da cozinha. A única coisa que fiz, quando tive a oportunidade, foi dar um grito de socorro, pastor Márcio. Me ajuda, eu estou sozinha. E ora por mim da onde o senhor está, porque eu estou sozinho. Eu me lembro que pastor Márcio estava longe da sede, não estava aqui. Enviou um obreiro à minha casa. Ele estava fazendo culto a demônios dentro da minha casa. Antes, no início, quando ele começava os seus pactos malignos, eu digo a você que eu estava a chegar na porta, chegando do culto, ele dizia para ele, eu tenho que ir embora porque ela está chegando. Aleluia! Mas depois, irmãos, foi aprofundando. Eu não sei quem é que está a ouvir esta mensagem, mas eu sei que Deus ordenou hoje a falar a você, que está a me ouvir. Inimigo não brinca de ser quem ele é. Viu, jovem? Você está sendo edificado, valorize esse momento. Leve contigo aonde você for, aonde você pisar. Se presença de Deus não pisar contigo, não entre, porque lá está inimigo esperando você. E a presença com ele é melhor. A presença com ele não tem sofrimento. Se tiver sofrimento, ele vem aliviar a dor. E meu filho desobedeceu e não alcançou a promessa do Senhor. A promessa de Deus seria a maior promessa, ele alcançou, sim, que foi a salvação. Enquanto ele não se rendeu, irmão, entrou a UTI na hora e disse a ele, arrependa, porque Jesus vai levar você. Você vai ter um encontro com o Senhor. Foi assim, meu filho. Jesus vai te levar, não vai te dar mais oportunidade. É doído. Eu sou mãe. Mas tem uma coisa, ele não abre mão da tua alma. Patrick disse isso a ele lá dentro da UTI. Eu não tive coragem. Eu não tinha força. Mas o Senhor salvou a alma dele. Naquela hora as lágrimas correram. E depois a gente soube que alguém que estava na UTI com ele, houve milagre sim de salvação. Estou testemunhando que promessas tinha de ser um juiz, advogado, juiz, ele dizia, mãe, não quero advogar. 8º período, ele estava, já trabalhando na área jurídica. Viu, irmãos, não era qualquer um, como se diz, né? É porque estava em casa à toa, por isso inventou moda. Não, estudava. Mas tinha uma coisa, o principal ele perdeu. Mas o Espírito de Deus foi lá na UTI, o salvou e o levou. E às vezes você não entendeu o dia que o meu esposo disse, estou alegre, porque Jesus levou ele. Né? Tem aí no testemunho. Essa alegria é porque a gente sabe o endereço, sabe onde está, sabe com quem está, e sabe que está fazer lá, louvar, adorar o nome Senhor, esperando o arrebatamento, para que um dia encontramos com o Senhor. Então dê valor a esse momento seu aqui na casa do Senhor. Amém. Obrigada, filho.